Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é a Mundo que Fiz. Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de 2020 sobre separações de misturas. Então vamos lá. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Então aí tem as etapas de preparação da matéria-prima e de extração do óleo bruto. E as subetapas, né? Seleção dos grãos, descascamento, trituração, cozimento, prensagem, extração e destilação. E o que ocorre em cada uma dessas etapas. Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Então, nós vamos analisar aqueles que têm polaridade. O que seria uma polaridade? Digamos que nós temos água. A água, então nós podemos falar que a água é polar. E que o óleo, por exemplo, de cozinha é apolar. Então, se algum material ele é solúvel em água, então tem grande chance dele ser polar. Vocês já ouviram aquela frase semelhante dissolve semelhante? Então, polar vai dissolver polar, apolar dissolve apolar. Então, nós temos que buscar algo aqui que envolve a polaridade da molécula, se ela é polar ou apolar. Então, trituração. Trituração, nós podemos ver aqui, ó, que é o rompimento dos tecidos e das paredes das células. Envolve diferença de polaridade? Não, né? Nós podemos até pensar triturar fazer ficar menor. Então, você vai triturar algo, você vai pegar e fazer ele ficar em tamanhos menores. Então, não, é um processo físico, tá? Então, não é aí diferença de polaridade. Cozimento. Então, aqui o cozimento está falando aumento da permeabilidade das membranas celulares. Então, ele fica mais permeável, ele consegue a passagem de alguns materiais. Então, o cozimento, ele vai deixando a membrana mais maleável, né? Então, aquele alimento cozido, ele vai ficar mais maleável. Tem aí diferença de polaridade? Não, né? Prensagem. Então, prensar algo, aumentar a pressão, né? Aqui está até falando remoção parcial do óleo. Ele está removendo uma parte do óleo. Isso é polaridade? Diferença de polaridade? Não, né? Extração. Extração, aqui fala obtenção do óleo bruto com hexano. O hexano, ele é uma molécula apolar. Então, se o hexano é uma molécula apolar e ele está obtendo esse óleo bruto, ele está extraindo, então eu preciso de uma afinidade, né? Então, tem polaridade aqui? Tem, não é? Porque ele está fazendo uma extração com o hexano. Então, como ele é semelhante ao hexano, é possível extrair esse óleo. Então, aqui, ó, o que nós temos é uma extração, a resposta da nossa questão. E destilação? Destilação não pode ser porque a destilação aqui falou como separação do óleo e do solvente. A destilação, ela envolve diferença de temperatura, tá? Então, nós temos até dois tipos, a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples é aquela que nós temos um líquido e um sólido dissolvido. A destilação fracionada já envolve mais de um líquido. Então, por exemplo, petróleo, nós conseguimos separar por uma destilação fracionada, porque cada um dos constituintes do petróleo vai sair com uma temperatura diferente. Então, o único que envolve aí diferença de polaridade é a extração, tá? E, gente, vocês sabem olhar como que uma molécula é polar ou apolar? Então, vamos só relembrar aqui rapidinho. A água, a estrutura dela é assim, ó. O oxigênio, ele é um elemento eletronegativo, então ele tende a puxar a densidade eletrônica para ele, puxar os elétrons. Como que nós sabemos quem é eletronegativo? Vocês podem lembrar do Fon, que são os elementos mais eletronegativos que nós temos na tabela periódica. Então, o Flu, o oxigênio e o nitrogênio. Então, o oxigênio, ele é bastante eletronegativo.
Então ele puxa a densidade eletrônica para ele. Puxando essa densidade eletrônica, então fica a densidade eletrônica mais voltada para o oxigênio do que para o hidrogênio. Então a molécula ela fica polar, porque um lado dela está diferente do outro. Agora, por exemplo, o hexano. O hexano, então, são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que cada pontinho aqui, ó, cada vértice é um carbono. Ele só tem carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio não são elementos eletronegativos. Então, aqui nós não temos diferença de polaridade, por isso que ele é apolar, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí da resolução desse exercício. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!